Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Rumo Logística, a Raio 3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, aqui no canto inferior direito do seu vídeo você pode passar o cursor do mouse em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar em se inscrever, lembrando de deixar o sino ativado para receber as notificações. Para receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão e ainda as carteiras de ações a mensal e a semanal, que eu disponibilizo também no seu celular, no seu desktop, todas essas informações no seu celular, no seu desktop em tempo real, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos aí para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Lembrando sobre a análise especial da Raio 3, o foco é olhar para o longo prazo até o curto prazo, mas focando um pouco mais na questão do cenário de prazo maior desse ativo, tentando pegar aí o contexto mais interessante, se é para compra ou se é para venda em cima da Raio 3, que de maneira geral mais para a ponta compradora que eu vou destacar aqui nesta análise. E lembrando que o foco da análise é análise técnica, não vou entrar na parte de fundamentos, que não é minha especialidade. Então, na Raio 3, no gráfico anual, nós temos aqui um movimento de subida, o ativo foi lá embaixo e agora volta aqui para cima. Então, ativo dentro deste movimento de subida, um movimento de subida que vai retornando para um patamar aqui, que eu vou destacar mais adiante, que ficou funcionando aqui como um patamar de fundo, num gráfico de menor periodicidade, ou seja, um patamar que pode funcionar como resistência na faixa ali dos R$ 21,76. Mas de maneira geral, o principal destaque é que nós estamos no ativo aqui pelo gráfico anual com candles ascendentes dentro do movimento de alta. Se o gráfico anual está dentro do movimento de alta, então no gráfico de menor periodicidade, seja gráfico trimestral, mensal, o interessante é se buscar operações de compra justamente quando o preço gera alguma sinalização de subida após algum movimento de baixa. Vamos então para o gráfico trimestral para destacar isso. Temos aqui um movimento de alta também com mínimas ascendentes. Esse último candle aqui desse último trimestre foi um candle de baixa e aqui agora está iniciando um processo de subida, Raio 3, respeitando a questão das mínimas ascendentes. Lembrando do que eu comentei dos 21,76, é esse fundo aqui, ó. Então é um patamar de resistência que não foi testado. Foi testado essa resistência que foi testada. Fechou uma vez acima e voltou a fechar abaixo, mas ainda sem nenhum sinal de confirmação desse candle aqui de reversão chamado de nuvem negra. Que também tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, que você pode saber melhor o que é esse candle de reversão. Lembrando que a confirmação dele seria a perda da mínima dos R$ 16,51. Então o ativo segue dentro de uma perspectiva mais positiva, que aponta para a busca dessa região não só dos 21,73, mas 21,76, mas podendo caminhar lá para a faixa dos R$ 27, que aí seria um patamar de 24,21 a 26,98, seria a faixa de preço que eu vejo uma relevância maior em termos de resistência para a Raio 3 aqui pelo gráfico trimestral. Indo para o gráfico mensal, temos um ativo que apresenta uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então o ativo gerou esse movimento de subida, apoia aqui agora em cima das médias, um recuo ali de 4 meses e está proporcionando um candle agora no mês de maio, apontando para cima, ou seja, no mês de junho a superação da máxima desse mês aumentará a probabilidade de subida, que pode levar esse ativo justamente para aquele patamar, primeiramente dos 21,76, depois na região dos 24,20 e mais à frente na região dos R$ 27, valores que eu comentei no gráfico trimestral. E diante desse contexto, observe o que está acontecendo até inclusive em relação às médias, né? O preço vai se apoiando em cima das médias e vai voltando a subir. Depois de correção, apoia em cima da média e volta a subir. Apoia em cima da média e está dando indícios que apontam para cima de acordo coerente com o que eu comentei no gráfico anual. Está dentro do movimento de alta, correção no gráfico mensal, interessante para se buscar a operação na ponta compradora. E dentro deste contexto, se eu for pegar aqui o último movimento de subida no gráfico aqui mensal, essa correção e o novo movimento de subida, poderia pegar justamente aqui uma projeção do Fibonacci em cima da máxima aqui, não desse ponto aqui, mas desse ponto aqui. Em termos de projeção, a gente teria uma projeção aqui de um novo pivô de alta, se concretizar aqui um pivô de alta, que seria o rompimento aqui dessa região. A gente apontaria ali para a faixa dos 26,85, que é a região
de resistência que eu destaquei no gráfico trimestral, ali perto dos R$ 26,98, R$ 27. Então essa é uma das projeções. Se pegarmos ali a projeção alternada, considerando até a máxima que atingiu, então pegando aqui a projeção alternada do Fibonacci, dentro desse movimento aqui de subida e considerando esse recuo, trazendo aqui o gráfico um pouco para baixo, dando até um zoom menos, a gente tem aqui um primeiro objetivo na faixa dos 23,18, que se a gente olhar para o gráfico mensal tem uma região aqui de fundo anterior, e depois na região lá dos 28, a projeção de 100% desse movimento de subida a partir desse ponto seria lá perto dos 28,60, lá perto daquela, acima até da região dos R$ 27, ou seja, entrando mais na resistência lá de um topo maior aqui do gráfico mensal. Então, primeiro nível de resistência para o gráfico mensal mais relevante, se a gente der um zoom menos aqui, é essa região aqui. Tem esse ponto e tem esse outro ponto aqui, que vai ser mais visível, que eu vou mostrar no gráfico semanal, que é um ponto aqui em torno dos 19,31 a 20,63, que inclusive aqui está próximo desse patamar de R$ 19 aqui a rumo, raio 3. Indo agora para o gráfico semanal, ou seja, aqui no gráfico semanal, do mensal, tendência de alta a favor do movimento de alta do gráfico anual e também do gráfico trimestral. No gráfico semanal, observe o que aconteceu aqui no gráfico semanal. Movimento longo de baixa, se aproximando de uma região de suporte ali do gráfico do fundo anterior no gráfico semanal e uma sinalização extremamente relevante para cima no gráfico semanal, ou seja, o ativo no gráfico mensal, vou colocar o gráfico mensal do lado de cá, estava recuando dentro de uma perspectiva de ficar de olho para uma compra, seja comprar na região de suporte ou mesmo após alguma sinalização de alta, e proporcionou num gráfico menor uma sinalização de alta, apoiando todo o contexto dela de movimentação para cima. Por esse motivo, eu coloquei inclusive o ativo na carteira exponencial desta semana, no início dessa semana, coloquei o ativo na carteira exponencial, tentando pegar o quê? Um próximo movimento de alta aqui no gráfico semanal, que pode até se estender para uma carteira mensal, uma carteira perspectiva, tentando pegar o próximo movimento de subida do mensal, se ela concretizar justamente essa formação aqui, que está faltando poucos dias para fechar o mês. Essa análise está sendo produzida agora no dia 28 de maio. Então, se ela concretizar alguma sinalização para cima aqui, fechando dessa forma, traz uma perspectiva de colocá-la na carteira mensal para tentar pegar os próximos meses de subida. Há certeza que isso vai acontecer? Não. No mercado a gente não trabalha em cima de certeza, trabalha em cima de probabilidade, mas seria uma das alternativas de se buscar uma possível compra aí a raio 3, pensando no prazo maior. Vejo o ativo de forma interessante, tanto que coloquei na carteira exponencial, que é a carteira semanal. Então eu tenho duas carteiras, a carteira exponencial e a carteira perspectiva. Uma é semanal e a outra é mensal. Ambas carteiras, eu tenho 2 vídeos aqui no canal que explicam direitinho o que são essas carteiras, como elas funcionam. E como você receber, já está aqui, tem um izinho aqui que você pode acessar e vai ter o card para você seguir os procedimentos e receber essas carteiras aí no seu celular, no seu desktop. Aqui pelo gráfico semanal, então, temos uma perspectiva para cima nesse momento, um movimento de alta, e o desafio inicial aqui para o gráfico semanal seria na região dos R$ 19,10, por volta, R$ 19,10, uma região ali de suporte que foi perdida e depois funcionou aqui como resistência. Então aqui seria o primeiro ponto de resistência um pouco mais relevante para o ativo, depois na faixa ali dos R$ 19,77 e acima disso a região dos R$ 20,54. Olhando para o gráfico diário, o que nós tínhamos no gráfico diário desse ativo? Uma tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes, corrigindo lá alguns meses, basicamente o ativo caindo. Agora, o que ele fez? Um grande movimento de alta que quebra a sequência justamente dos topos descendentes. Desculpem, falhou aqui a voz. Isso favorece o quê? Pensando em operações de curto prazo, operações de swing trade, o retorno do preço em cima dessa faixa de resistência que foi subido, ou até mesmo um pouco mais abaixo, favorece a possibilidade de compra de fundo ascendente, ou seja, de uma nova sinalização de alta, de tentar pegar uma nova tendência de alta no ativo, bem como aqui uma chance de comprar também pivô de alta, principalmente se acontecer algo assim. Ó. Aqui tem as resistências que foram rompidas. Se ficar aqui mais de lado e depois romper para cima, mais interessante ainda para compra de swing trade, que seria a favor do gráfico semanal, a favor de um fundo no gráfico mensal. Enfim, é um ativo que é interessante ficar de olho aí, para que pode gerar alternativas interessantes de compra, não só pelo gráfico semanal, também pelo gráfico diário e até mesmo pelo gráfico mensal. Por esse motivo eu optei por fazer uma análise especial da raio 3 aí para você.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.